Fala galera, aqui é o professor Leandro Morgado e atendendo às sugestões, eu estou começando aí uma sequência de vídeos, espero que seja uma sequência de raciocínio lógico para a prova do DEAP de Santa Catarina. Banca confirmada, edital saiu, então tá na hora a gente de começar a estudar, começar a ralar. Eu sei que raciocínio lógico é uma matéria que o pessoal tem muita dificuldade. Tá? Então, o que o tio pretende fazer? Pretendo assim, ver os conteúdos principais, tá? Comentar um pouquinho sobre a teoria e principalmente resolver muita questão da FEPESE, para ajudar mesmo, tá? Ajudar quem está nessa luta aí, ajudar quem está nessa preparação para a prova do DEAP, tá bom? Aula de hoje, vou falar um pouquinho de proposições, conectivos, lógica proposicional e como é que a gente resolve questões, gente, sobre isso, o que a gente faz quando aparece um enunciado com um monte de proposições na hora da prova. Lembrando sempre, gente, conto com a ajuda de vocês aí para que essa sequência de vídeos continue, tá? Então, compartilha, avisa aí para o teu amigo que está estudando para o DEAP também, se inscreve no canal, deixa o like e tamo junto aí nessa preparação. Bom, queridos, vamos começar então falando sobre um assunto super importante para a prova do DEAP, que é proposições e conectivos, a nossa lógica proposicional, tá bom? Então assim, vamos lá, vamos começar do começo. Vocês sabem que eu tenho a proposição simples e a proposição composta. A proposição simples é aquela que tem só uma afirmação. Pedro é médico e ponto final. Proposição composta, por outro lado, eu tenho mais de uma afirmação e para ligar essas afirmações a gente usa conectivos, ok? Então a gente usa o ou, a gente usa o e, o se então, o se e somente se, que é aquela coisa que eu tenho certeza que vocês já viram em várias questões aí de lógica de concurso, tá bom? E é muito importante mesmo, que a gente saiba quando que uma proposição composta é verdadeira e quando que uma proposição composta é falsa. Gente? Então eu tenho a proposição grandona, tá? E para a questão é bem importante saber isso, quando que ela é verdadeira, quando que ela é falsa. E isso depende muito do conectivo que a gente está usando. Tá? Cada conectivo tem a sua regra. Galera, isso tem que lembrar, isso tem que saber. Cada conectivo tem a sua regra e sabendo a regra do conectivo, a gente vai conseguir, tenho certeza, se virar na questão, resolver a questão. Tá? Então vamos fazer o seguinte. O que o tio queria agora? Queria revisar com vocês isso, qual é a regra de cada conectivo para saber se a proposição é verdadeira ou se a proposição é falsa. Tá? Tem muita gente que fala assim, professor, mas eu decoro tabela. Eu fico decorando a tabela verdade, V com V dá V, V com E, tudo bem, tá? Tudo bem, a tabela verdade ela resolve esse tipo de coisa, mas assim, ficar decorando acho que fica uma coisa meio artificial, sabe? Então o que eu gosto sempre é de entender a ideia, entender qual é a ideia do ou, qual é a ideia do e, qual é a ideia do se então, porque daí daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, vocês vão lembrar, gente. Não vai ficar uma coisa artificial, decorada, entendeu? Se eu souber a ideia de cada conectivo, eu garanto para vocês que a gente vai se dar bem e vai conseguir acertar as questões. Tá bom? Então vamos comentar um pouquinho. Vamos comentar um pouquinho sobre cada um deles e sobre a ideia dos conectivos. Bom, primeiro o ou, gente? Super famoso aí, várias questões de ou na prova. E o que eu tenho que lembrar é o seguinte. Quando é que uma proposição com ou vai ser verdadeira? Uma proposição com ou vai ser verdadeira, gente, quando eu tenho pelo menos uma afirmação verdadeira. Tá? Pode ser as duas verdadeiras, ok, mas se eu tiver pelo menos uma verdadeira, a minha proposição com ou vai ser verdadeira. Professor, não entendi o que tu está falando. Então vamos lá, deixa eu dar um exemplo rápido aqui só para todo mundo se situar, Olha só então, se eu falar para vocês que Pedro é feliz ou Maria é médica, esse tipo de coisa vocês sabem que aparece direto nos enunciados, o ou ele dá uma ideia de opção, então eu não estou obrigando que aconteça as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu tiver pelo menos uma, gente, pelo menos uma, o ou vai ser verdadeiro. Tá? Então, por exemplo, o que pode acontecer? Pode acontecer talvez que a primeira seja verdadeira e a segunda falsa. Não tem problema.
O ou vai ser verdadeiro quando eu tenho pelo menos uma afirmação verdadeira, ok? Lembra sempre, gente, essa é a ideia do conectivo ou. E continuando, né, o nosso resumex aí, super rápido para passar para as questões, né, o e, eu sempre brinco assim, ó, que o e é um conectivo muito mandão, né? O e é um conectivo mais forte, porque o e impõe, né, para o e ser verdadeiro, eu preciso ter todas verdadeiras. Tá, gente? Grava isso. O e vai ser verdadeiro apenas quando eu tiver todas as afirmações verdadeiras. Tá? Então percebe, por exemplo, assim, ó, né? Se eu trocar esse meu exemplinho aqui, né? Digamos que eu coloque um e aqui em cima, tá? Se eu colocar um e aqui, gente, muda tudo. Muda tudo, porque agora eu estou impondo para esse e ser verdadeiro, eu preciso que o Pedro seja feliz e também a Maria seja médica. Isso vem do próprio português, né? Isso vem da própria interpretação de texto, entendeu? Não precisa de tabela verdade para saber isso. Porque se eu peço para vocês, ó, gente, faz a questão 1 e a questão 5, né? O que eu estou pedindo na verdade? Eu estou pedindo que tu faça as duas, né? Eu quero que todas sejam verdadeiras, tá? Então grava bem isso, gente. No ou a gente precisa de pelo menos uma e no e a gente precisa de todas verdadeiras. Bom, passando para o C então, né? O C então ele é assim um campeão, tá, gente? Campeão de concurso, aparece demais. No C então sempre tem aquela ideia de condição e consequência, né? Lembra sempre isso, tá? Condição e uma consequência. Por exemplo, professor, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser muito feliz. Querido, isso é um C então, né? Tem a condição, qual que é a condição? Ganhar na Mega Sena, e tem a consequência que eu vou ser feliz, tá certo? Então, a ideia do se então é essa, uma condição e uma consequência. E o se então, gente, não sei se vocês estão lembrados, mas é muito melhor, é muito mais fácil tu lembrar o caso que não pode, tá? Essa é a dica que vale ouro, gente. No se então, tu lembra o que não pode. Então, olha só que legal, ó. O único caso, até botei em vermelhinho, vocês estão vendo? Vermelhinho por quê? Porque é proibido, é o caso proibido. O único caso que não pode é VF. O resto pode. Tá? V com V não tem problema, F com F não tem problema. O único caso que é falso, o único caso que não pode é VF. Tem muita gente que lembra da Vera Fischer, né? Vera Fischer já salvou muita gente em concurso, galera. Né? O único caso no se então, isso só vale para o se então, o único caso que não pode é VF. Né? Lembra que o símbolo do se então é a setinha, né? De vez em quando aparece uma questãozinha com símbolo, tal, então é bom lembrar. E digamos, nesse meu exemplo aqui de cima, né? Que aparecesse, por exemplo, um se então, né? Olha só. Pode acontecer isso, né? Se Pedro é feliz, então Maria é médica. Tá? Apareceu isso no enunciado, digamos. Aí eu vou lembrar, galera, a única coisa que não pode, né? De novo estou falando isso, gente, é importante, cai demais. A única coisa que não pode é VF. Tá? O resto pode. VV está liberado, FV está liberado, FF não pode, mas FF pode, né? Mas o caso proibido é a nossa querida Vera Fischer, né? Não pode VF. E finalmente, eu já estou super empolgado assim para passar para as questões, mas como é que funciona o se e somente se, gente? Se e somente se, né? Eu tenho duas afirmações, tá? Uma delas, se e somente se, a outra. Né? Por exemplo, eu vou à praia se e somente se der sol. Né? E qual que é a ideia disso, gente? Qual que é a interpretação assim do português mesmo? A interpretação é que essas duas afirmações elas são muito, muito conectadas, tá? De forma que uma só vai acontecer se a outra acontece e vice-versa. Tá? Então, se e somente se, o que eu quero que vocês lembrem? Eu quero que vocês lembrem só isso aqui, ó, que as duas afirmações têm o mesmo valor lógico. Né? Ai, prof, o que significa isso? Querido, fácil. Né? Se a primeira for verdadeira, a segunda vai ser verdadeira também.
Se a primeira for falsa, a segunda vai ser falsa. Lembra, elas estão ligadas, elas estão conectadas no se e somente se as duas afirmações têm o mesmo valor lógico. Tá bom? Isso foi o quê, galera? Isso foi um resumão. Resumão de conectivos, né? Sempre é bom relembrar essas regrinhas e a partir de agora a gente vai partir para a FEPESE mesmo. Vamos começar a resolver questão da nossa banca do DEAP. Bom, bora lá, gente. Primeira questão na tela, né? Lembrando aí, se você está gostando do vídeo, se você gostou desse resumão aí que a gente fez dos conectivos, né? Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário, tá? E eu pretendo aí nessa reta final aí para a prova do DEAP fazer mais vídeos aí para ajudar, né, quem está nessa luta, quem está estudando. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, gente. Ó, eu gosto de trabalhar da seguinte maneira, né? Principalmente quem já tem um pouquinho de noção aí de raciocínio, tá? É o momento assim, ó, de pausar o vídeo, tentar ler a questão com calma, ler o enunciado, né? Tenta, né, usar as regrinhas aí que a gente viu dos conectivos e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, galera, a minha dica é a seguinte, né? Se tu ler o enunciado de uma vez só, né, sem separar pedacinho por pedacinho, pode ser que fique alguma coisa um pouquinho confusa, né? Principalmente para quem está começando, tal, não fica legal, tá? Então o que o tio recomenda? O tio recomenda assim, ó, faz no rascunho, passo a passo, proposição por proposição, e aí vai virar uma questão assim, gente, de quebra-cabeça, né? Ele vai te dar uma pista para começar e a partir dessa pista tu vai, né, descobrindo as outras coisas e eu garanto para vocês, cara, é uma questão muito legal, é uma questão muito gostosa assim de fazer, sabe? Porque tu vai descobrindo assim pedacinho por pedacinho da questão. Então vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu mostrar como é que eu acho que tem que ser feito, tá? Primeira coisa, deixa eu apagar as alternativas aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar item por item do enunciado e vou fazer o meu rascunho, tá bom? Então vamos lá, Maria, João e Felipe trabalham juntos, ok, até aí não tem muita coisa. Aí agora começa a proposição, ó, gente. Sabe-se que se Maria for despedida, então João e Felipe são promovidos, tá? Então isso é o quê? Isso é um se então, né? E mais importante ainda, gente, isso é um se então que apareceu no enunciado. Tá? O que aparece no enunciado, a princípio, é uma premissa, quer dizer, a gente aceita como verdade e não discute. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa afirmação e vou passar para o meu rascunho. Tá? Vou colocar aqui, ó, né? Eu sempre recomendo, a gente faz o rascunho, aí fica bem organizadinho e não tem erro. Tá? Então, se Maria for despedida, então João e Felipe serão promovidos. Né? Deixa eu até colocar o conectivo aqui, né? O conectivo é o se então, tá bom? Quando o tio colocar setinha, setinha significa se então. E é muito importante a gente deixar bem claro o conectivo, porque o conectivo manda no que está acontecendo. Ok? Qual foi a outra coisa que o enunciado falou para a gente? Está aqui, ó. Vamos continuar. Se João for promovido, então Felipe ganhará um bônus. Né? Deixa eu anotar isso aqui, gente. Mesma coisa. Se João promovido, então a consequência é que Felipe ganhará um bônus. Né? De novo, eu tenho um se, então vou colocar a setinha aqui. Tá bom? Tudo isso, galera, o enunciado me disse. Né? São premissas, eu vou aceitar, tá bom? E o que eu estou aceitando? O que eu tenho que aceitar? Eu tenho que aceitar esse se, então e esse se, então. Né? E a partir do momento que é um se, então, aí tu já vai lembrar. Opa, qual que é a regrinha do se, então mesmo? Proibido VF, né? É proibido Vera Fischer. E olha só que legal, ele vai dar uma diquinha para a gente começar a fazer, para a gente começar a preencher. Né? No finalzinho da questão, gente, ele está dizendo o seguinte, muito importante, hein? Felipe não ganhará um bônus. Tá? Esse é o início, gente, é o início da resolução. Ele está dizendo que o Felipe não ganhará um bônus. Maravilha! Então, a gente acabou de descobrir, né, que Felipe ganhará um bônus é o que, gente? Felipe ganhará um bônus é falso, né? Então, eu vou marcar aqui, Felipe ganhará bônus é falso. E agora, está prontinho para a gente resolver, para a gente montar o quebra-cabeça e para a gente ser feliz. Olha só que legal, gente. Olha só como essa questão é gostosa de fazer, tá? Eu vou lembrar o seguinte, ó. Aqui eu tenho um se, então, né?
Se, então, a gente sabe pela regra que é proibido, proibidaço VF, né? Consequentemente, eu não posso botar um V aqui, né, gente? Se eu botar um V aqui, eu estou fazendo a única coisa que não pode, que é proibido, tá? Então, acabei de descobrir o quê? Acabei de descobrir que João promovido é F. Ou seja, acabei de descobrir que o João não foi promovido. Galera, e agora é a hora que vocês têm que tomar cuidado, tá? Olha só, eu acabei de descobrir que o João não foi promovido, tá? Aqui em cima está me dizendo que o João e o Felipe foram promovidos. Aí tu vai lembrar do E, né, cara? O E precisa do quê? O E precisa de todas verdadeiras. Então, esse E só vai ser verdadeiro quando o João foi promovido e o Felipe também foi promovido. Pô, o João já furou, né? Como o João já furou, gente, automaticamente eu já sei que esse E, essa afirmação com E vai ser falsa, tá? Mas o pulo do gato, gente, o detalhezinho que vocês têm que tomar cuidado é que o Felipe, em particular, eu não sei, né? O Felipe, o enunciado não me falou nada se ele foi promovido ou não, tá? Não tem como descobrir. Mas como o João furou, automaticamente o E vai furar e essa afirmação aqui vai ser falsa. Tá bom? Tá quase lá, galera, quase lá, estamos quase completando. Isso aqui é um centão, de novo, né? Então, lembra a regra, é proibido Vera Fischer, proibidaço Vera Fischer, né? Consequentemente, eu não posso botar um V aqui, né? E aí, acabei de descobrir o quê? Acabei de descobrir que Maria despedida vai ser falso, tá? Bom, fizemos o que dava para fazer, né? Completamos aí até o meu diagrama e agora sim, gente, chegou a hora da gente analisar as alternativas. Tá? Mas para analisar, antes de analisar a alternativa, eu só vou fazer o seguinte, eu só vou anotar o que a gente concluiu, quais são as nossas conclusões, porque daí fica mais fácil de olhar qual é a alternativa correta, tá? Então a gente remou, fez bastante coisa e concluiu o que, gente? Vamos anotar no cantinho aqui, ó. Primeiro, João. João não foi promovido, né? É falso que ele foi promovido, então deixa eu anotar aqui o que eu descobri do João. João não foi promovido. Isso é importante, tá, gente? Porque a gente não pode jogar a questão fora agora, né? Agora a gente praticamente já fez tudo. E também outra coisa que a gente descobriu é que a Maria não foi despedida, né? É falso que ela foi despedida. Então, a Maria não foi despedida. Tá? Tô sendo bem cuidadoso assim para não ter erro, galera. E finalmente, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora é voltar para as alternativas e verificar qual é a alternativa correta. Bom, galera, com a conclusão na mão fica fácil, né? Por exemplo, a letra A está dizendo que a Maria será despedida. Maria será despedida é mentira, né? A gente descobriu que ela não será despedida. E a letra B está na cara, Maria não será despedida. Essa é a alternativa correta, tá bom? Então assim, ó, organiza, né? Faz o rascunho sem preguiça e aí tu vai descobrindo, cara. A partir da diquinha que ele vai dar no enunciado, tu vai descobrindo as outras coisas, né? E daí quando tu chegar nas conclusões, acabou, resolveu, é ser feliz e passar para a próxima. Certo, gente? Vamos fazer mais uma para fixar bem o que a gente viu? Maravilha, vamos que vamos então. Bom, meus amigos, mais uma questãozinha na tela, questãozinha legal da FEPESE, investigação, hein? A gente vai ter que descobrir aí quem é que investiga, quem é que não investiga o crime, tá, gente? Então vamos fazer o seguinte, mais uma vez, pausa o vídeo, faz o rascunho, papel e caneta, tenta completar o diagrama e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bora lá então, gente? Vamos ver o que vocês fizeram aí? Bom, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou apagar as alternativas e eu vou montar o meu rascunho com tudo que o enunciado me falou, tá? Então vamos lá, vamos ler com calma para não ter erro. Ó, o enunciado falou o seguinte, se João ou José investigam, então a investigação é demorada. Né? Quer dizer, mais uma vez eu tenho um centão, né? O centão aparece no enunciado, então a gente vai aceitar aquela coisa toda, é uma premissa, e no meu rascunho eu vou colocar esse centão, tá? Então, João ou José investigam. Se João ou José investigam, então a investigação é demorada.
né? Deixa eu anotar o conectivo aqui para não ter erro, né? Vamos fazer bem detalhado, gente, bem direitinho para vocês entenderem o que tem que fazer, tá? Então, isso é um se então. Se João ou José investigam, então a investigação é demorada. E, finalmente, né, a Luciana é mais rapidinha, né? Porque está dizendo o seguinte, se Luciana investiga, então a investigação não é demorada. Tá? Vamos colocar aqui também. Se Luciana investiga, então a investigação não é demorada, isso é um se então, né? Então vamos anotar aqui também. Tá bom? Vocês perceberam como a FEPESE gosta de se então, né? Vai aparecer muita questão com se então, e daí lembra aquela regrinha, gente, não precisa ficar decorando tabela. Lembra a regrinha, tá? No se então, a única coisa que não pode é VF. Fechou? E no finalzinho do enunciado, ele deu aquela nossa diquinha, né? Que a investigação não é demorada. Ó. Isso aqui ele deu de graça, né, para a gente começar a preencher, para a gente começar a completar, que a investigação não é demorada e a partir de agora a gente vai ter que descobrir as coisas, tá? Então vamos lá, gente, vamos que vamos, muita fé, o negócio vai dar certo, né? Ele falou que a investigação não é demorada, se a investigação não é demorada significa o quê? Que isso aqui é verdadeiro, né? Realmente, a investigação não é demorada. E aqui em cima está dizendo investigação demorada. Isso aqui é falso. Tá? Vamos ver o que a gente pode andar agora. Bom, o que a gente pode andar é o seguinte. Olha só, gente. É muito sutil o que eu vou falar agora. Tá? Tem muita gente que se empolga, né? Ah, professor, eu sei, eu vou fazer. Se aqui é V, aqui é alma. Calma. Muita calma nessa hora, tu tem que olhar o conectivo, gente, porque o conectivo manda, tá? Então, assim, ó, isso aqui é um se então. Se então, a única regra que a gente tem que lembrar é que é proibido VF. Agora sim, gente, ó, VV, não pode VV? VV? Pode. E FV também não pode? FV também pode, né? Não tem problema. Entendeu? Então, na verdade, aqui, gente, eu não posso colocar um verdadeiro aqui. Inclusive, se eu não me engano, na letra A aparece Luciana investiga, não dá para saber. Querido, não dá para saber, né? Porque aqui pode ser tanto V como F. Tá? Então, a única coisa, infelizmente, gente, a única coisa que eu posso fazer aqui é colocar, de repente, um pontinho de interrogação, porque eu não sei, não dá para saber se a Luciana investiga ou não, né? E é engraçado assim, ó, que tem muito aluno que pergunta, né? Tá, professor, mas como é que tu não sabe? Né? Como é que tu não sabe? Tu dá aula disso, querido? Não dá para saber. Pelas informações que o enunciado deu, não tem como saber. Aqui pode ser V e pode ser F. E a gente tem que saber trabalhar com essa dúvida, tá? Se tiver uma alternativa ou outra coisa, hein? Outra coisa, tio sempre fala isso. A gente só pode marcar o que a gente tem certeza. Então, se tiver uma alternativa, Luciana investiga, não marca. Se tiver uma alternativa, Luciana não investiga, não marca, porque não dá para saber. Não tem como saber. Agora, aqui em cima tem, ó. Isso aqui é falso, né? Aí o que a gente vai lembrar, gente? A gente vai lembrar que é proibido Vera Fischer. Se é proibido Vera Fischer, essa aqui tem que ser o quê? Essa aqui tem que ser falsa, né? Não posso botar um V aqui, então aqui tem que ser falso. Agora, ó, só para fechar a análise, tá? Só para matar a questão, gente. O ou, esse ou é falso, né? Aí eu só tenho que pensar um pouquinho, tá? Porque quando é que o ou é verdadeiro, lembra? O ou é verdadeiro quando eu tenho pelo menos uma, né? Pelo menos uma verdadeira, isso a gente falou no começo do vídeo. Então, por outro lado, quando é que o ou é falso? O ou é falso quando a primeira é falsa e também a segunda é falsa, quando as duas dão falsas, né? Então significa o quê, gente? Se esse ou é falso, é porque o João não investiga e o José não investiga, tá? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu anotar mais uma vez, vou anotar aqui embaixo a minha conclusão final, né? O que a gente descobriu, gente? A gente descobriu que o João não, o ou é falso, né? Se o ou é falso, o João não investiga. E também a gente descobriu que o José
não investiga. Tá? Infelizmente, a Luciana não tem como saber, né? A Luciana pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas o João não investiga e o José não investiga. Maravilha, gente. Agora que a gente já fechou, fez o que dava para fazer, né? Montou o nosso quebra-cabeça até onde deu, é só analisar as alternativas e correr para o abraço. Bom, galera, e agora fica super tranquilo, né? Porque pelo que a gente descobriu, né? João não investigou, José não investigou, né? Vamos ver. Olha só que legal, ó. A letra A está falando da Luciana, né? Lembra que eu falei? A Luciana não tem como saber, gente. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, não posso marcar a letra A, não posso marcar a letra B, né? De fato, a alternativa certa é a letra D, né? João e José não investigaram o crime. Tá bom? Queridos, espero de coração aí que vocês tenham gostado dessa aula, né? Tenham gostado aí da resolução de questões da FEPESE. E a minha intenção é continuar, tá? Continuar nessa reta final aí com alguns vídeos para ajudar o pessoal que está ralando aí, está estudando nessa missão do DEAP, tá bom? Muito obrigado pela atenção, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações ali, para receber a notificação. Tamo junto, grande abraço e até a próxima!